Mais uma vez eu aqui, Bruno Vinícius, dessa vez para falar de critérios de divisibilidade. Para você que tem um pouquinho de dificuldade nessa parte da matéria aí, vou dividir aqui, na verdade, em duas partes, dois critérios de visibilidade, aqueles que eu considero mais importantes, os que mais aparecem, e aqueles outros critérios que são um pouco mais chatos de serem lembrados e que aparecem com menos frequência. Mas quando a gente fala em divisibilidade, cabe uma pergunta bem importante, cara. Que é dentro do universo natural, ou dos números naturais, que é esse que a gente está trabalhando, o que significa um número ser divisível por outro? Essa é uma pergunta interessante. O que significa ser divisível? E aí eu estou respondendo para vocês da seguinte forma. Um número A, ele é divisível por um número B se o resto da divisão de A por B for igual a zero. Então, no universo natural, eu posso falar que A dividido por B, se o resto for igual a zero, então A é divisível por B. Ou de uma forma até legal também de ser colocada, aqui eu posso falar que A é divisível por B, ou ainda que B é um divisor de A. Então, duas formas de interpretar essa mesma expressão. Se na divisão de A por B o resto deu zero, significa que B é um divisor de A, ou que A é divisível por B. Ainda podemos ir além e falar que A é múltiplo de B. Mas, bom, vamos manter na divisibilidade. Bom, tem alguns números que são números muito especiais, que são chamados de números primos. O que seria um número primo? É um número filho de sua tia? Primo? Não. Número primo, na prática, é todo número maior do que 1 que possui apenas dois divisores naturais. O 1 e ele mesmo. Então, número primo é aquele que possui apenas dois divisores naturais. O 1 e ele próprio. Como assim? Lembrem-se que, por definição, o número primo é sempre maior do que 1. O menor dos números primos que a gente tem, e é o único número primo par, é o 2. Reparem que o 2, ele é divisível, ele só dá resto zero na divisão, quando dividido pelo próprio 2 e por 1. Então ele é divisível por 1 e por ele mesmo, pelo próprio 2 e por 1. Então 2 é um número primo. Além do 2, o 3 também é um fator primo. Só relembrando que 2 é o único fator par primo, o único elemento par primo. Por que ele é um único elemento par primo? Porque todos os outros elementos que são pares, eles são divisíveis por 2. Vamos chegar nisso já já. 3 é um número primo também, só tem dois divisores naturais, o próprio 3 e o 1. 5 também é um fator primo. Agora eu posso ir só nos ímpares, uma vez que eu já falei que o único par é o 2. 7 também é um fator primo, só tem dois divisores naturais, o 7 e o 1. Reparem que o 9, ele não é um fator primo. Por que ele não é um fator primo? Ele possui o próprio 9 como divisor, ele possui o 1 como divisor, mas ele também possui o 3 como divisor natural. Por isso, esse elemento 9, ele não é um número primo. Mas o 11 é. Ele só possui dois divisores naturais, o 11 e o 1. O 13 também é, o 15 já não é, porque ele possui o 3 e o 5. E assim sucessivamente, uma infinidade de números primos. A gente pode até falar aí qual é o maior deles, qual que é o maior, se conseguir descobrir. É assunto para uma próxima aula. Bom, bacana. Sabendo disso, a gente entra nos critérios de divisibilidade propriamente ditos. Quais critérios são esses? Como eu falei, eu separei em duas partes. Uma primeira parte com aqueles critérios que eu considero mais importantes, que são os critérios de divisibilidade por 2, por 3, por 5, por 9, por 10 e as composições. Aqui eu coloquei os 6, mas vou explicar isso com mais calma. Então, na prática é o seguinte, você pega um número qualquer, como que você faz, ou como que você consegue deduzir ou concluir se esse número é divisível por 2? O critério de divisibilidade por 2 é o mais lindo e o mais fácil de todos. Ele precisa ser um número par. Ou seja, ele precisa terminar em
0, 2, 4, 6 ou 8. Se o número terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele será par. Portanto, ele também será divisível por 2. Aqui no cantinho, botei dois exemplos só para ilustrar para vocês. Esse primeiro número, por exemplo, reparem que ele termina em 6. Se ele termina em 6, então ele é divisível por 2. Porque todo número terminado em número par, ou sendo um número par, é divisível por 2. Esse número de baixo, ele também é divisível por 2, porque ele termina em 0. Ou seja, também é um número par. Esse é o primeiro e mais simples dos critérios de divisibilidade. O segundo critério de divisibilidade, que é bem legal também, é do 3. O que precisa para um número, bater o olho no número, como que você faz para concluir que esse número é divisível por 3? De forma bem simples, eu estou colocando para vocês que a soma dos algarismos deve ser divisível por 3. Como assim a soma dos algarismos deve ser divisível por 3? Vamos avaliar os exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Eu tenho 2, 3, 4, 6, ou 2.346. Reparem que a soma dos algarismos, 2 mais 3, 5, com 4, 9, com 6, 15. Então a soma dos algarismos aqui dá 15. Se a soma dos algarismos dá 15, 15 é um número divisível por 3. Portanto, o número 2.346 é também um número divisível por 3. Tudo bem, galera? Mas ainda, no exemplo de baixo, 4 com 5, 9, com 9, 18, 18 com 0, 18. Então a soma aqui dá 18. Se a soma dos algarismos dá 18, 18 é um número divisível por 3, dá resto 0 na divisão. Então esse número também será divisível por 3. Bacana! Critério de divisibilidade do 5. E aí eu já vou até me adiantando que eu vou fazer dois simultaneamente, do 5 e o do 10. O que precisa para um número ser divisível por 5? Bem simples, ele precisa terminar, vou colocar na mesma cor aqui para ficar uniforme, terminar em 0 ou 5. Se o número termina em 0 ou em 5, certamente ele será divisível por 5. Aqui, por exemplo, reparem que esse primeiro número termina em 6. Então ele não é divisível por 5. Esse número, ele termina em 0. Então, portanto, ele será divisível por 5. Bacana. Por que eu falei que eu ia falar do 10 junto com ele? Porque do 10 é bem parecido. Para um número ser divisível por 10, ele tem que terminar em 0. Cabe até uma observação que eu vou fazer já já, e vocês vão entender o que significa essa observação. Se o número termina em 0, ele é divisível por 10. Aqui, por exemplo, esse número ele é divisível por 10. Esse de cima já não é divisível por 10, porque ele termina em 6. Boa! O critério de divisibilidade do 9 é muito parecido com o 3. Só muda o porquê que vai ter que ser divisível. Porque no caso do 9 será pelo próprio 9. Então, para ser divisível por 9, a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 9. E aí, seguindo as somas que a gente já viu, reparem que a soma desses algarismos dá 15. Se dá 15, 15 não é divisível por 9. Então esse número original não será divisível por 9. Aqui a gente já viu que a soma dos algarismos dá 18. 18 é divisível por 9. Então esse número aqui também será divisível por 9. Tudo bem, galera? Vem aqui a observação que eu acho das mais importantes, que é o critério de divisibilidade do 6, que na verdade você pode entender também como um critério de divisibilidade do 15 ou do 10, porque a ideia é a mesma. O que precisa para um número ser divisível por 6? 6 não é um número primo.
Se 6 não é um número primo, ele pode ser escrito como produto de fatores primos. O 6, por exemplo, eu posso falar que é 2 vezes 3. Se o 6 é 2 vezes 3, para que um número seja divisível por 6, ele tem que ser divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Reparem que esse número é divisível por 2 e é por 3. Então ele também é divisível por 6. Reparem que esse número é divisível por 2 e por 3. Então tenham certeza. Ele é divisível por 6. Por que eu falei que cabia uma observação interessante em relação ao 10? O 10 também não é um número primo. Pode ser escrito como produto de fatores primos, 2 vezes 5. Para que um número seja divisível por 10, ele tem que ser divisível por 2 e por 5. Para ser divisível por 2, tem que terminar em um desses números. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou em 5. Reparem que a única coisa que pode acontecer para ser divisível por ambos é terminar em 0. É o único fator comum que existe entre eles. Por isso, que para um número ser divisível por 10, ele tem que terminar em 0. Porque ao mesmo tempo será divisível por 5 e por 2. Tudo bem, galera? Esses são os primeiros critérios, são aqueles que eu considero mais importantes. 2, 3, 5, 9, 10 e as composições. O 15, o que precisa para um número ser divisível por 15? Ao mesmo tempo por 3 e por 5, que é a decomposição do 15. Então essas composições, elas funcionam de forma bem interessante. Tudo bem, galera? Essa é a primeira parte. Tem alguns outros critérios de divisibilidade, por 7, por 11, por 4, que aparecem com menos frequência. Mas em algum momento talvez seja legal da gente trabalhar. Beleza? Grande abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser.